Olá! Estamos de volta no segundo episódio do Logato Cast. Estou muito feliz de estar aqui com mais uma convidada super especial. Agora, uma super parceira. A gente vai contar um pouquinho dessa história, mas a minha convidada de hoje ela é super especial. Primeiro porque quem me conhece sabe que eu sou muito networker, né? E eu conheci ela num evento de networking. E dali fizemos uma grande amizade, ela se tornou minha cliente, minha parceira, minha amiga. Então agora a gente está aqui no podcast para poder dar visibilidade também à marca dela, à empresa dela e também ao nosso projeto que vocês vão saber já já. E a nossa convidada de hoje, super especial, é a Ana Luísa. Ela é consultora de RH, ela é especialista em psicologia organizacional, olha que chique, arrasou muito. E eu a conheço muito melhor como analista comportamental, porque eu lembro que ela falava muito disso lá na época do nosso evento que a gente participava de networking. E eu conheci como especialista em análise comportamental, que é um assunto que eu amo. E eu vou deixar agora ela se apresentar melhor para vocês. Ana Luísa, pode falar. Fica à vontade. O microfone é todo seu. Seja muito bem-vinda. Olá, Luana. Boa tarde, boa tarde. Eu agradeço muito o convite. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeita com o nosso projeto, com as nossas conversas, com o que a gente tem planejado. Falar sobre transição de carreira é algo que, para mim, é muito importante, que é muito familiar. E dividir isso com uma pessoa que já passou por isso mais de uma vez e que tem uma vivência próxima à minha, por ser mãe, por ser empreendedora, para mim é muito, muito incrível mesmo, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Ana Luísa, sou consultora de recursos humanos. Hoje eu tenho a minha empresa, a Latiberê Consultoria. Recentemente, a minha empresa ela lançou um curso de letramento racial em parceria com a OAB da Barra da Tijuca. O foco da minha empresa é treinamento e desenvolvimento de pessoas, educação corporativa, e incluindo a transição de carreira, trabalho com a consultoria individual também, mas de forma geral com a educação dentro da tua vida profissional, dentro da tua carreira. Sou mãe da Marina Morena e casada. E me considero uma mulher feliz, que eu acho que é o mais importante. Com certeza, né? A felicidade envolve tudo isso, né? E eu queria saber de você, antes da gente começar, uma vez você contou sobre o nome da tua empresa. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome da tua empresa, porque eu lembro a história, não vou dar spoiler, mas eu lembro a história. E eu acho que faz muita diferença quando você escolhe um nome tão significativo, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente. Nossa, que legal, que bacana você lembrar disso. Nossa, é emocionante até, de verdade. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão ouvindo aquilo que a gente está falando e as pessoas estão prestando atenção e muitas das vezes até se identificando ou se emocionando com aquilo dali. O nome da minha empresa é Latiberê e ela quer dizer começar, né? Eu fiz a minha transição de carreira em função da minha maternidade, em função da minha licença maternidade, eu já trabalhava CLT, e eu entendi que naquele momento eu precisava mudar. Eu já tinha um projeto da consultoria no meu coração para trabalhar da forma que eu acreditava, do jeito que eu acreditava, né, com os meus valores, com o meu propósito, com a minha missão, mas eu não tinha um incentivo. E eu acho que a maternidade foi a virada de chave, até porque a gente sabe que fazer uma transição do CLT, da segurança, né, entre aspas, da segurança, você sair disso, isso é um papo que a gente vai levar daqui a pouco, né, é difícil para a gente, né? Então, a gente não foi acostumado a pensar dessa forma. Então, quando veio a maternidade, eu falei, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. E eu queria um nome que me trouxesse um lembrete, eu queria um nome que me impulsionasse cada vez que eu lesse aquele nome. E aí eu busquei a palavra começar e recomeçar em diversos idiomas, e não houve idioma melhor, né, para eu achar do que o Iorubá. E a minha empresa se chama Latiberê, que quer dizer começar e recomeçar em Iorubá, que para mim é muito representativo. Hoje, né, eu falei que a gente lançou agora um curso de letramento racial. Então, todas as vezes que eu olho para aquilo dali, reforçando não só o começar e recomeçar na minha carreira,
né, o que acontece a todo momento, a gente estava conversando sobre isso ontem, inclusive, mas sobre pessoas que já passaram pelo meu caminho, sobre a ancestralidade, sobre respeitar o sagrado. E quando eu falo sagrado, eu não falo atrelado à religião, mas ao sagrado de uma forma aonde você se encontra, aonde você se acha e onde você vê uma verdade. Então, o Latiberê veio para me impulsionar a começar e a recomeçar todas as vezes que fossem preciso. Eu lembrei bem do nome da sua empresa, porque a minha terapeuta diz que eu sou a inovação, né? Eu nunca mais vou me esquecer disso. Ela fala, Luana é a inovação. Porque eu amo começar e recomeçar. Então, fez muito sentido para mim quando você falou sobre isso. Então, realmente, talvez eu fui a única pessoa que trouxe isso para minha vida. Mas realmente fez muito sentido. E aí, agora te entrevistando, né? Podendo ter essa honra de te entrevistar, né? E você poder contar isso para o nosso público é maravilhoso. Mas falando um pouquinho sobre maternidade, né? Que é o que você passou aí na sua transição, sair da CLT e começar a empreender. Eu imagino que você tem encontrado muitos desafios, né? Tanto desafios quanto oportunidades. E no empreendedorismo feminino, como que você vê isso? Você que é consultora de RH, que tem contato com muitas pessoas, tanto as pessoas, os candidatos, que são candidatos a vagas da CLT, pessoas do seu networking, que são empreendedoras, que querem também talvez transitar, mas tem esse desafio, né? Ah, mas como é que eu faço com meu filho, com a minha filha? E será que existe oportunidade no mercado para mim? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa sua experiência. Eu acho que, sinceramente, eu acho que a grande maioria das pessoas que eu já conheci, hoje não, né? Hoje o círculo de pessoas ele vai mudando, né? O nosso network ele vai modificando. Mas quando eu fiz a minha transição de carreira, eu não tinha essa visão, apesar de ser uma profissional de RH, já atuar com RH, eu não tinha essa visão de como seria essa transição. Pelo contrário, eu tinha muito medo, né, por causa do discurso. Caramba, você vai sair da CLT, que é algo certo, para empreender. Então, assim, no momento em que eu decidi empreender, na verdade, não foi um momento. Foram vários momentos que se complementaram em função da minha maternidade, mas houve uma conversa com o meu marido, né, porque quando você empreende, você precisa ter uma reserva financeira, você simplesmente não resolve empreender do dia para a noite. Então, você precisa de uma rede de apoio, você precisa de uma rede de suporte, de uma rede emocional, porque empreender, principalmente no início, é muitas das vezes sacrificante, é muitas das vezes, mas eu vou empreender e você é a dona da minha vida, você é a dona do meu nariz, e muitas das vezes você vai estar 10 horas da noite mandando sendo escrava de si mesma, né? Sendo escrava de si mesma. E isso tudo em função até de uma falta de planejamento. Então, assim, eu acho que o meu grande desafio no início foi o tomar a decisão, né, de sair daquele discurso, daquela crença que havia sido passada para mim de geração para geração e que a gente sabe que acontece muito. A cultura, né? A cultura acontece muito, né? E a organização. Eu não tinha muito bem essa separação de como organizar o meu dia, separar a parte financeira da minha empresa, da minha. Eu achava, não, a minha consultoria é uma consultoria pequenininha, eu não preciso fazer isso. E foi um dos meus maiores erros. Então, eu acho que foram 2 desafios imensos para mim. O tomar a decisão, efetivamente, furar aquela bolha, né? E começar a me organizar, me enxergar como empresa e começar a me organizar para isso. Eu passei por isso também, né? Como você sabe, eu transitei de carreira, eu saí da CLT para me tornar uma consultora de beleza na Mary Kay em 2017. Tive o apoio do meu marido, que foi muito importante. Esse apoio foi, assim, sensacional. A gente realmente precisa ter esse planejamento não só de uma reserva financeira, mas também do apoio, né, das pessoas que nos cercam, né? Mas teve gente da família que questionou, né? Você vai largar o certo? Você vai largar contadora de formação que sou, né? Depois de 20 anos trabalhando em contabilidade? Como assim? Imagina. Né? Como assim? Então, assim, tive muitos dedos apontados, mas eu decidi não olhar para isso. Eu tinha o apoio do meu marido, da minha família. E também foi muito difícil. Só, assim, diferente de você, apesar de eu ter tido apoio, eu fiz meio assim, de qualquer jeito. Tipo, na cara e na coragem.
E eu sei que hoje eu faria tudo diferente, né? Mas foi bom também. Podia ter dado muito errado, deu certo. Eu sempre conto essa história, que podia ter dado muito errado, mas deu certo, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta com relação à tua especialidade. Na época que você começou a empreender, você já era consultora de RH. Na época que eu comecei a empreender, eu era analista de RH. Tá. Eu era analista de RH, mas eu sempre estudei muito, eu sempre Essa parte da análise muito. comportamental, você já tinha? Não, já tinha feito curso. Então, por que eu tô te perguntando isso? Porque eu queria saber se você se conhecer com relação ao seu perfil comportamental te ajudou nessa transição. Porque se conhecer é muito importante em qualquer decisão que a gente vai tomar. E você sendo analista comportamental, talvez tenha facilitado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, facilitou, mas como eu estava... Eu vou ser bem sincera, eu estava muito despreparada para essa transição naquela época. E hoje eu vejo a importância, por exemplo, de um evento como o workshop, que a gente está montando... É sério, tá, gente? A gente está montando tudo, não é? É sério. A gente está montando basicamente um manual para que você siga o passo a passo, lógico, adaptando a sua realidade, ao seu nicho, ao teu investimento, todas as adaptações que são necessárias. Mas o que a gente vai trazer é um manual, um direcionamento pronto para que vocês não deem tantas cabeçadas quanto a gente deu. E eu realmente estava muito despreparada. Eu tinha acabado de sair de uma licença maternidade e eu estava numa empresa que eu já estava há 5 anos. Então, assim, eu já estava apegada à empresa, já estava apegada àquilo ali, aquela história, né, a cultura da empresa, aquela coisa toda. Então, para mim, conhecer o meu perfil comportamental me fazia bem. Eu entendia que eu não estava errada de buscar aquilo dali. O meu perfil é executor, né? Então, eu preciso desse movimento, eu preciso de novos desafios. Nada que me deixe parada, nada que me deixe estagnada me anima. Então, eu preciso sempre dessa brasinha ali em cima, né? Eu preciso sempre da brasinha estar ali comigo. Mas mesmo conhecendo o meu perfil de comportamento, em função da minha falta de preparação, eu não soube utilizar ele a meu favor, né? Eu não consegui usar aquilo para gerar resultado para mim, porque eu precisava do direcionamento, das ferramentas, entender o que estava acontecendo, entender o cenário. Então, assim, hoje, quando eu olho para o meu perfil de mapeamento comportamental, eu faço ele de 6 em 6 meses. Necessário. Eu falo, não, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu me organizar melhor, deixa eu entender quais são as pessoas que eu preciso me conectar hoje, né? Como eu não tenho... gente, meu comunicador é muito baixo, de verdade. As pessoas às vezes falam, nossa, mas você fala bem. Eu falo, gente, mas o ser comunicador não tem nada a ver com você falar bem. O ser comunicador é você se conectar com outras pessoas com facilidade, né? E eu já não tenho tanto isso. Então, eu busco pessoas à minha volta que tenham aquilo que eu não tenho, né? E aí é onde entra o seu perfil de comportamento. Então, voltando para a sua pergunta, sobre o perfil comportamental, no momento da minha transição de carreira, me ajudou muito para que eu me autoconhecesse, para que eu entendesse que aquele movimento, ele não vinha à toa, porque era um movimento que já existia dentro de mim e que o meu perfil de executor pedia aquilo, aquele novo desafio, aquela movimentação, aquela busca por algo novo, né? Mas, ao mesmo tempo, em função da minha falta de preparação, eu não consegui utilizar naquele momento, por conta disso, como eu poderia ter utilizado, né? Então, fica a dica, gente. Olha, a gente está fazendo Conheçam um o seu material... perfil comportamental e vão ter a chance de trabalhar tudo isso, né? Exatamente. Com certeza. Eu, diferente de você, eu não conhecia meu perfil comportamental, fui conhecer pouquíssimo tempo, né? Logo depois que eu entrei na Mary Kay, eu comecei a trabalhar com pessoas, você imagina, 20 anos trabalhando com contabilidade, planilhas, escritório, não tinha muito relacionamento com pessoas, era só aquele pessoal do escritório, né?
E aí eu não conhecia muito. Quando eu saí do escritório da contabilidade para começar a trabalhar só com pessoas, que eu me tornei diretora, e aí eu percebi o quanto eu precisava conhecer. E aí foi que eu fiz o meu primeiro curso de análise comportamental, né? Que não foi um curso para ministrar isso, foi um curso só realmente para me conhecer e conhecer as pessoas. Sim, sim. O meu cliente, qual o perfil do meu cliente, o que ele vai gostar de ouvir, o meu perfil, né, da minha liderança também, dos meus liderados, o que eles vão gostar de ouvir. Então, aí que eu comecei a estudar mais essa parte da análise comportamental, me apaixonei, porque é maravilhoso, né? É apaixonante, né? Você realmente conhecer. E diferente de você também, com relação a misturar as coisas, isso eu realmente não fazia. Porque como eu sou contadora, o contador tem o princípio da entidade, né? Eu sou de humanas. Pois é. Hoje eu sou de humanas, né? Porque hoje eu trabalho com comunicação e marketing. Mas eu, durante muitos anos, fui de exatas, né? E aí, dentro da contabilidade, a gente aprende o princípio da entidade, que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Hoje eu trago muito isso para o empreendedorismo, né? Porque atrás de todo CPF, todo CNPJ tem um CPF, né? Mas isso precisa ser separado, é importante. Então, assim, eu não tive essa questão de sou pequena, sou grande. Eu sempre pensei, vou fazer a contabilidade da minha vida, da minha empresa, do que eu estou gerindo. Então, isso para mim nunca foi um problema. Mas acredito que para muitos empreendedores, acredito que tenha. Inclusive, quando eu vim de escritório pequeno, muitos empresários que às vezes faturavam mais de 100 mil e eles juntavam tudo. E até hoje eu vejo isso, né? Eu, como consultora empresarial, mesmo sendo na área comercial, você acaba vendo os números, sim, né? Sim. E aí eu falo, mas por que você está fazendo isso? Por que você está misturando tudo, né? Então, a gente também dá essa orientação, também é super importante. Mas me fala um pouquinho sobre o que eu não sabia, que você é especialista em psicologia organizacional. Você trabalhou com isso quando você era CLT? Ou você hoje consegue trabalhar com isso ainda? Eu consigo trabalhar com isso hoje dentro das consultorias. Eu trabalho com a consultoria individual e grande parte dos meus clientes da consultoria individual são gestores de grandes times. Então, eles me procuram muitas das vezes para conseguir trazer, sim, a informação da cultura organizacional da empresa na qual eles estão alocados agora, mas de uma forma que eles consigam inserir a gestão deles, de uma forma que eles consigam aparecer dentro daqueles números. Quando a gente fala de gestão, é legal a gente falar que liderança e gestão são coisas diferentes, né? Liderança é você engajar uma pessoa, você inspirar outras pessoas, e o gestor não. O gestor geralmente é o cara chato. É o dos números, é das o cara métricas. dos números, é o cara das métricas. Eu adoro métricas, gente. Para mim tem que ter indicador. Então, quando as pessoas me procuram na consultoria individual, eu tento mesclar a parte dos indicadores, a parte de métricas e a parte da gestão para que aquele gestor comece a aparecer. E aí eu tento trazer a cultura organizacional de uma forma mais ativa, lógico, estudo sobre aquela empresa, estudo sobre o time da pessoa dentro das informações que ele disponibiliza, lógico, tem informações que são sigilosas dentro de cada empresa, mas dentro daquilo que o meu cliente me passa, eu tento utilizar isso a favor dele para que a gestão dele possa aparecer. Entendi. E me diz uma coisa, uma pessoa que contrata você, por exemplo, agora falando, você trabalha muito para pessoa jurídica, não é isso? Sim. Mas uma pessoa que contrate você, de repente, para poder ajudar ela a se recolocar no mercado, você consegue aplicar a psicologia organizacional para a pessoa, para esse candidato, de repente, se ele for um gestor, se ele estivesse se candidatando a uma vaga como essa, de gestor, de líder, de equipe... Você consegue aplicar isso, essa sua especialidade? Sim. O que acontece? Quando a gente fala de RH, quando a gente fala de recursos humanos, há algum tempo atrás, a gente tinha uma ideia, lá no iniciozinho, a gente tinha uma ideia de que o RH era só número, né? Que ele era departamento pessoal. As que era pessoas o que acontecia. Confundem muito. Que era o que acontecia. As pessoas achavam que o RH era o departamento pessoal, era o pagar o funcionário, pagar o imposto. Tanto que as primeiras contratações de recursos humanos, lá atrás, era a administração e contabilidade, né? Geralmente você contratava com essa formação por causa disso. E aí depois veio o pessoal da psicologia, né? Por quê? Porque aí já veio um movimento de um RH mais humanizado, aonde você dá mais valor ao teu capital humano, né? aos teus colaboradores. Só que aí aconteceu que começou a
não a dar valor demais, mas as pessoas começaram a esquecer da parte numérica, da parte dos indicadores, da parte da gestão. Então, hoje, o RH, na verdade, ele é uma ponte. Eu enxergo o setor de recursos humanos, a área de recursos humanos, ou hoje em dia, como se usa o termo, a área de gestão com pessoas, né? A gente não está usando mais nem gestão de pessoas, a gente está usando gestão com pessoas, é uma ponte entre o teu número, o teu CEO da tua empresa, a tua contabilidade, o teu financeiro e o teu capital humano, que é importantíssimo para que o teu processo funcione. Para mim é o mais valioso de uma empresa. Eu que venho do corporativo, exatamente. O capital humano é o mais valioso. É o mais valioso. Se for todo mundo embora, a empresa para, né? Exatamente, a empresa para. Mas a gente precisa que essas pessoas que estão trabalhando deem resultado também, senão quem para é a empresa. Exatamente. Então, a gente precisa fazer uma ponte. E é aí que entra alguns critérios, alguns tópicos da psicologia organizacional. Você estruturar uma cultura organizacional firme, segura, voltada para o teu capital humano, mas sem esquecer dos teus números, né, onde você valoriza sim as pessoas, mas aonde você cobra resultados. É um equilíbrio, é quando você tenta trazer um equilíbrio entre o teu capital humano e as tuas métricas, que é aquilo que te gera resultado, né? Que é aquilo que te gera o dinheiro, o teu faturamento para que a tua empresa possa continuar. Com certeza. Nossa, amei essa explicação. Agora eu tô sabendo tudo de psicologia organizacional. Já tô me sentindo expert, né? Bom, e me fala um pouquinho sobre o seu olhar como consultora de RH para uma pessoa que deseja transitar de carreira. Porque as pessoas têm esse desejo, mas elas não sabem como. E nem sempre é de CLT para o empreendedorismo. Tem muitas formas de transitar de carreira. E eu queria saber de você qual o seu olhar como consultora de RH para esse tipo de... Quais os tipos de transição? Com duas perguntas, né? E quais os tipos de transição existem e o que ela precisa ter de bagagem para poder fazer isso com pelo menos um pouquinho de segurança? Vamos lá, eu acho que a transição de carreira, hoje, a gente enxerga a transição de carreira como algo menos engessado. Eu acho que quando e isso eu estou falando de 5 anos atrás, né? Não é nada tão longe assim. A gente achava que a gente precisava fazer uma transição de carreira do CLT para o empreendedorismo, por exemplo, que é algo mais tradicional, né? Ou em função de um desligamento de uma empresa. Muitas transições de carreira acontecem porque alguém perdeu um emprego, se desligou, mudou de cidade. E hoje a gente enxerga, em função desse capital humano, desse valor do capital humano, hoje as pessoas... Vamos lá, Lu, a gente falando de um período pós-pandêmico, quando a gente chegou na pandemia, as pessoas elas começaram a se auto-questionar. Por que eu trabalho tanto? O que está acontecendo? Muitas das vezes você trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite e para o cara estava tudo bem. E eu não estou dizendo que está errado, tá, gente? Que é workaholic, eu não tenho nada contra o workaholic de jeito nenhum. Cada um... Você está na frente de uma que eu estou trabalhando na terapia, como melhorar esse ponto. Cada um sabe aonde dói o seu pé. Para o workaholic isso é muito difícil, tá? Porque a gente tem prazer em trabalhar. Pois é. É um prazer inenarrável. Eu não sei se... Eu nunca fumei cigarro, por exemplo, mas eu comparo a isso. Tipo, a pessoa não consegue parar de fumar porque é um vício. E o workaholic, né, que eu sou uma dessas pessoas, eu não consigo. Se deixar, ontem eu parei 1h da manhã. Então, assim, aí eu vejo, não posso fazer isso. Eu fico me controlando. Então, a gente tem que estar sempre se policiando, né? E tem pessoas que acham que tá tudo bem, porque durante muitos anos eu achei que tava tudo bem ser workaholic. Hoje eu sei que isso pode prejudicar minha saúde. Sim. No futuro. O que acontece? Quando eu era mais jovem, né, que os meus filhos eram menores, eu até conseguia dar uma equilibrada nisso. Apesar de gostar muito de trabalhar, eu tinha que dar atenção, eu tinha um momento com eles. Hoje um tá com 12, outro vai fazer 18. Então, assim, eles estão mais livres. Sim. Eles já almoçam sozinhos, já tomam banho sozinhos. Então, assim, sobrou mais tempo pra mim. Sobrou mais tempo pra você trabalhar. Pra trabalhar, porque é o que eu tenho de mais prazeroso, né? Que hoje que eu amo trabalhar, mas eu sei o quanto é importante o horário de lazer, o tempo livre, que pra mim é muito difícil. Aí, quando eu paro de trabalhar, eu falo assim, vou assistir uma aula da pós. Tipo, tô trabalhando. Exatamente. Então, assim, continuo trabalhando, né? Porque é alguma coisa pra... Voltado pro teu trabalho. Pro meu trabalho. Então, assim, é um barato, realmente. E, desculpa ter te cortado, mas vamos voltar
A questão da transição de carreira com relação não somente à transição de CLT para empreendedorismo, porque existem vários, como você mesmo falou, existem vários tipos de transição. Eu queria que você explicasse isso, porque tem muita gente que não sabe sobre isso. Eu acho que é um ponto importante da gente falar. Sim, sim. É muito legal você dividir que você é workaholic. Aqui eu falo, sou eu, né? Eu acho que o que traz leveza para um canal, para um podcast, é você ser você. Sim, né? Não adianta eu ficar aqui atuando, né? Falando uma coisa que eu não sou. Né? Sim, então sim, é muito importante eu trazer as nossas vulnerabilidades também, ajuda, né? E tá sempre em movimento e buscando melhorar aquilo dali que a gente identificou que é algo que pode nos prejudicar. Exatamente. Né? O desenvolvimento tá exatamente aí, né? Que as pessoas chamam hoje de mindset de crescimento, isso né? Aí. É mudar o teu mindset. Então, perfeito. Quando a gente fala de pandemia, as pessoas elas começaram a se questionar. O próprio workaholic começou a se questionar. Né? Caramba, eu tô o dia inteiro trabalhando, o tempo inteiro trabalhando e o que eu tô fazendo da minha vida? As pessoas deixaram de encontrar com seus familiares, a gente chegou num momento muito crítico, muito pesado, né? Onde você não sabia, eu não sabia se eu ia ver a minha mãe, né? Quando que eu ia ver minha mãe? Eu deixava as bolsas de mercado na porta dela para que ela pudesse pegar. Então, eu acho que ali houve um movimento muito grande dos profissionais de entender o que era a qualidade de vida para ele, entender realmente, de fato, o que era a qualidade de vida, começar a dar valor a conexões, né, familiares, amigos, porque a gente não sabia quando é que isso ia acontecer de novo, então as pessoas se questionaram muito sobre isso. E a parte remota, o online, ele trouxe muito isso pra gente, né? Foi uma mudança muito brusca dentro desse período pandêmico, onde as empresas precisaram se adaptar e botar o online, tirar as pessoas dos seus postos de trabalho para que as coisas continuassem funcionando. E aí, quando a gente passa por esse movimento, as pessoas começam a se questionar e começam a tentar entender o que é sucesso para elas. Sucesso para mim é trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite? Tudo bem. Não, sucesso para mim é ter um horário flexível e poder levar minha filha na escola. Porque antes eu não podia fazer isso. Não, sucesso para mim é sair sexta-feira à tarde do trabalho. Tudo bem. Então, hoje, as pessoas, elas buscam no mercado de trabalho uma realização profissional, sim, mas uma realização profissional que esteja alinhada com os valores que ela tem. Né? Eu tenho tempo de ficar com a minha família, eu tenho cliente na consultoria individual que me procura justamente por isso, que quer fazer uma transição de carreira, não de profissão, mas de empresa. Ele gosta da empresa que ele trabalha, ele já está há anos na empresa em que ele trabalha, mas ele quer uma empresa onde ele tenha uma flexibilidade maior. Onde ele possa, por exemplo, buscar os filhos na escola. Então, quando a gente fala... Pode falar, desculpa. Não, é o que você está falando, eu estou pensando aqui, mas as pessoas, quando você fala desse tipo de transição, as pessoas migram só de empresa ou também de área de atuação? Depende. Algumas pessoas buscam se atualizar no mercado ou buscam uma nova especialização, buscam um novo cargo. Porque quando você olha lá quando você está procurando a recolocação, você começa a fazer uma pesquisa de vagas. E aí você olha, que é o que eu falo para alguns clientes da consultoria. Eu falo, gente, anota o que vocês querem, o que é importante para vocês. O importante é manter a minha pretensão salarial. Tudo bem? Então, esse é o teu ponto principal. Não, o importante não é manter, como aconteceu já algumas vezes na consultoria. Não, o importante é a minha pretensão salarial, sim, mas eu flexibilizo um valor X se eu tiver benefícios, se eu tiver um salário emocional. Por exemplo, o sair mais cedo, o Gympass, que é você cuidar da tua saúde. O híbrido, às vezes, né? Agora, depois da pandemia, tá muito híbrido. Exatamente, né? O híbrido depois da pandemia, né? Parcerias com cursos, com escolas. Então, quando você está buscando a tua recolocação, você precisa entender o que é importante para você naquela tua transição de carreira. Transicionar de carreira não é só quando você sai do CLT para o empreendedorismo. É quando você migra de uma empresa para outra. É quando você migra de um cargo para o outro.
Você está se preparando quando a gente faz isso de forma planejada, tá, gente? Claro, porque às vezes acontece. Quando a gente faz isso de forma planejada. Olha, eu quero atingir o cargo tal. Ou eu quero mudar a minha profissão. Eu quero mudar... hoje eu sou consultora de RH e amanhã eu quero ser médica. Como é que eu faço isso? Como é que eu crio isso? E aí a gente vai criando etapas para que essa pessoa alcance. Então, quando a gente fala de transição de carreira, a gente está falando de transicionar de empresa, a gente está falando de transicionar de profissão, a gente está falando de pessoas que buscam melhorar a tua qualidade de vida, a gente está falando de pessoas que buscam se realizar profissionalmente, pelo menos eu enxergo dessa forma, tá? As pessoas que estão buscando se realizar profissionalmente, mas sem deixar de alimentar o que é importante para elas, né? Que são os teus valores, o teu propósito, a tua missão. Nossa, isso faz todo sentido com a minha segunda transição de carreira, né? Sério? Porque assim, eu fui reformular o meu LinkedIn, né? Para quem não sabe, vai saber agora, aqui em primeira mão, no @LogatoCast, aqui no nosso canal do YouTube, que eu não sou uma diretora da Mary Kay. Esse era um canal voltado para o empreendedorismo na Mary Kay, né? Eu comecei falando sobre empreendedorismo, sobre venda, mas eu ainda era diretora da Mary Kay. Em 30 de abril, agora de 2025, eu resignei ao cargo. Muita gente ainda não sabe, então, primeira mão estão sabendo. E porque eu tenho uma agência de marketing que já tem 2 anos, então durante 2 anos eu levei os 2, mas você sabe que tudo que você foca expande, e eu não conseguia fazer nenhum dos dois crescer mais, né? Eu percebi que a agência estava querendo crescer e a Mary Kay estava um pouco estagnada naquela zona de conforto, com aquela quantidade de consultoras que eu já tinha, né? O que eu vinha trazendo ao longo dos anos, dos 9 anos. E aí teve uma hora que eu precisei decidir. E aí eu decidi por resignar, fazer a agência crescer. Às vezes as pessoas falam assim, mas não deu certo na Mary Kay? Deu muito certo, né? Deu tão certo. Casamento. Foi exatamente. Foi um casamento, mas foi bom enquanto durou. E a gente precisa encerrar ciclos, né? A gente precisa entender isso, que a gente inicia ciclos e encerra ciclos. E aí eu precisei encerrar esse ciclo, foi muito difícil, pra mim não foi fácil, foi muito difícil, porque você sabe, né? O quanto eu respirava Mary Kay. Mary Kay, as pessoas ainda me veem muito como Mary Kay, mas até tô tentando mudar até minha imagem, as cores, porque tudo meu era muito rosa, o carro era rosa. Tudo rosa. Né? Então, até o escritório, né? O escritório era rosa, a sala rosa. Hoje, meu carro é azul, pra desmistificar, eu troquei totalmente. Então, o meu rosa é diferente, apesar de eu amar rosa, mas o meu rosa é um rosa diferente, não é um rosa como era o rosa do carro, enfim. Sim. Então, quando eu decidi fazer essa segunda transição, né, deixar de ser líder dessa multinacional americana e começar realmente a focar na agência, eu refiz o meu LinkedIn. E aí, eu olhando aquele meu LinkedIn inteiro, eu falei, nossa, tá maravilhoso, porque tem muita experiência na área de vendas, né? Eu liderei por 8 anos, mais de 300 mulheres, então, assim, as palestras, os eventos, Sim. muita experiência, só que eu não tinha nada muito técnico para contar. Eu tinha experiência, eu sou uma vendedora que eu vendo todos os dias. Antes de vir pra cá, eu deixei a sacolinha lá no motoboy e ele levou pra mim, porque eu continuo vendendo Mary Kay. Fica a dica. Fica a dica. Então, eu sou uma vendedora que eu vendo todos os dias. Ontem eu fiz uma venda, ontem foi o primeiro dia do mês, eu fiz uma venda, fechei um contrato com a minha agência, né, e uma médica. Então, eu tô sempre vendendo, faz parte agora da minha natureza, né? Sim. E eu falo com muito orgulho, porque depois que eu vi o Flávio Augusto falando que é vendedor, o Luciano Hang dizendo que é vendedor, eu falo, sou vendedora! Com muito orgulho. Então, eu olhei para aquele LinkedIn e eu falei, nossa, tem muita experiência na área de venda, tem muita experiência na área da liderança, tem muita experiência em networking, mas não tem nada assim que se eu fosse a outra parte, eu ia falar, mas ela só vai me falar da experiência dela, ela não vai falar nada técnico. E aí eu senti a necessidade de uma pós-graduação voltada para a área do marketing. E aí hoje eu faço neuromarketing, né, que é neurociência voltada para o consumo e marketing. Tô amando, tô me descobrindo. Eu fico pensando quando eu vou fazendo as aulas, eu falo assim, meu Deus, eu tava perdida dentro da contabilidade. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando de transição de carreira. Então, quando você tem... Eu entrei na contabilidade com 14 anos.
trabalhando no escritório do meu padrasto. Como que eu ia imaginar? Eu não me imaginava fazendo outra coisa. Depois que eu fiquei 9 anos na Mary Kay, eu não me imaginava fazendo outra coisa. E hoje eu também não me imagino fazendo outra coisa. Então, assim, são esses ciclos, né? E aí essas transições vão nos ensinando, vão nos moldando. Então, isso é bem importante. E aí eu queria te perguntar sobre autoconhecimento, porque como você é analista, tanto psicóloga organizacional e analista comportamental, eu acho que o autoconhecimento, ele é libertador, né? E eu acho que se não fosse o autoconhecimento que eu tenho hoje, né, os processos de terapia, de mentoria, de tudo que eu passei durante essa jornada empreendedora, eu acho que seria talvez até mais difícil. E aí eu queria saber de você sobre o autoconhecimento. A pessoa é importante ter esse autoconhecimento para poder fazer uma transição de carreira? Você acha que isso é um fator importante? Eu acho que é um fator primordial. Eu sou consultora de RH, eu sou especialista em psicologia organizacional, só estou corrigindo porque eu não sou psicóloga, eu sou consultora de RH, sou gestora de pessoas. E assim, eu acho que o autoconhecimento, ele é fundamental não só para a tua transição de carreira, ele é fundamental para tudo na sua vida. Você precisa entender quem você é para saber qual a direção que você vai tomar, né? Na direção que eu falo, quais são os teus valores hoje? Você sabe enumerar os teus valores? Os meus valores, eu tenho a minha família, a minha saúde, a minha ética, tudo bem. Então, assim, é você começar a colocar nas caixinhas, por uma falta de um exemplo melhor, colocar nas caixinhas o que é importante para você, o que te faz bem, o que te faz gerar resultado, o que não faz te gerar resultado. Por exemplo, eu tenho uma amplitude altíssima, é um indicador situacional. Eu acho que eu até falei isso com você uma vez. Eu tenho uma amplitude, gente, horrorosa. Então, assim, se eu tiver num lugar aonde, o que é amplitude? A amplitude, o indicador situacional de amplitude é quando você interfere muito no ambiente e o ambiente interfere muito em você. Então, se alguém chega aqui do meu lado, eu já vou olhar o que a pessoa está fazendo. Se eu vejo que a pessoa está com um problema ali do lado, eu vou levantar e vou querer fazer aquilo dali e já parei aqui. Então, quando eu trabalho de casa, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma parte da minha casa ela tá com 5 que é o anos. escritório, tá com 4. Ai, que tá delícia. linda, tá linda. Pequenininha, que ela foi no grupo Foi, de muito network, né? Pequenininha. Depois qualquer dia eu trago ela, no dia do workshop eu levo, no finalzinho eu levo ela. Então eu tenho um cômodo da minha casa que eu fiz de escritório porque eu preciso ficar ali quieta. Eu sei que se eu tiver com ruído do meu lado, que se eu tiver, as coisas tiram a minha atenção. Então, o teu autoconhecimento, ele faz... O que é a gestão comportamental, na verdade? É você gerar resultado através do teu comportamento. Se eu sei que eu tenho uma amplitude alta, eu não vou trabalhar da praça de alimentação de um shopping, porque até vai sair, mas vai ser muito desgastante para mim. Eu vou me sentir extremamente cansada. Eu vou lá, vou alugar uma sala no coworking, vou ficar quietinha, vou fazer o que eu tenho para fazer e depois eu volto. E na sua vida pessoal, você começar a entender perfis diferentes, né? Muitas das vezes, eu dei um treinamento agora recentemente e eu estava falando sobre isso, que muitas das vezes você é um executor, né? E você está ali querendo tudo para ontem, porque o executor, ele é esse perfil de uma pessoa que precisa do resultado rápido, que precisa do resultado logo, quer ver acontecer. Se ele não vê acontecer, ele acha que está travado, que está parado, que não está dando certo. E muitas das vezes você está com um planejador do teu lado que é exatamente o cara oposto, que precisa fazer as coisas no tempo dele. Então, às vezes, você vira para essa pessoa e você fala, olha, eu vou sair, vou deixar aqui a chave, tá? Guarda para mim que eu já estou saindo. Se esse executor passa de volta e não vê essa chave aqui, ele vai lá, pega e vai guardar. Então, aquele planejador vai olhar e vai falar, poxa, ele nem esperou para eu guardar. Aí ele já fica chateado, porque ele acha que foi uma afronta. Então, quando a gente traz isso para o nosso lado pessoal, identificar perfis diferentes para evitar ruídos, ou para evitar desentendimento, para evitar conflito, ou o que as pessoas chamam hoje a competência, né, comportamental de gerenciamento de crise, gerenciamento de conflitos, porque você entende que o perfil dele é daquele jeito. O que ele vai conseguir fazer é moldar, né? Ou daqui a 6 meses, se ele trabalhar algumas competências quando ele refizer o teste dele de comportamento, pode ser que tenha mudado. Mas naquele momento ali, o mais importante para ele é o resultado. Então, ele não vai esperar você.
E não é porque ele não quer, é porque ele não vai esperar. E quem se conhece consegue até ter uma boa flexibilizada, né? Consegue, mas quando aquela competência grita ali, ele não vai. Ele vai conseguir moldar trabalhando a inteligência emocional dele. Isso. Eu sou muito executora. Então, quando o meu planejador fica lá no pé. Então, eu toda hora puxo o meu planejador. Não, eu preciso me planejar. Então, assim, as pessoas me olham e falam assim, nossa, você é analítica demais, por isso que você era contadora. Nada disso. É que eu tô puxando o analítico pra cima. Mas isso é autoconhecimento. Exatamente, isso é autoconhecimento. Por exemplo, o meu I é alto. Meu I é muito alto porque eu sou comunicadora. Influente, Meu I é altíssimo, mas tem vezes que eu preciso reduzir. Então, eu tenho que saber a hora de diminuir isso aí, para poder produzir mais. Então, se não quer produzir mais falando, então vem pro podcast. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. É você entender o que você tem que te favorece e o que você tem. Você falou, o meu planejador fica lá no pé, então eu vou lá e puxo ele às vezes. Eu faço isso com o meu comunicador. O meu comunicador, ele é a minha porcentagem mais baixa. E aí, o que eu faço? Eu tento trabalhar competências para trazer esse comunicador. Mas pra mim, eu vou ser bem sincera, gente, eu corto caminho. Eu vou lá e crio parcerias com pessoas que são comunicadoras. Muito bom! A facilitadora do nosso curso de letramento racial, ela é comunicadora total. Muito bom. Luana é comunicadora, por quê? Porque eu enxergo, gente, e isso é autoconhecimento também, eu enxergo que é algo que falta pra mim. E se eu tenho uma pessoa ali do meu lado que me complementa nesse sentido, por que não trazer? Uhum. E aí vem a outra parte do teu autoconhecimento. Eu vou trazer uma pessoa oposta que me complementa. Então, eu preciso aumentar a minha inteligência emocional para que não haja aquele, caramba, você não esperou, né? Para que não haja esse ruído, esse conflito, né? Então, eu acho que o autoconhecimento numa transição de carreira é primordial, mas não só na tua transição de carreira, na tua vida, em si, né? Na tua vida pessoal, na tua vida conjugal, você precisa se autoconhecer. Então, nós vamos trabalhar também autoconhecimento, né? Trabalharemos. Muito! Muito bom! Então, olha, gente, eu tô amando esse papo. Por mim, eu ficava aqui, ó, até amanhã conversando sobre isso. Eu amo esse assunto, né? Eu já transitei de carreira 2 vezes, a Ana Luísa uma vez. E a gente está muito feliz com esse projeto. No dia 18 de outubro, às 9 da manhã, no Recreio dos Bandeirantes, você está convidado para um workshop de transição de carreira maravilhoso, que nós vamos trabalhar autoconhecimento, planejamento, para você fazer uma transição de carreira de muito sucesso e com leveza. Porque não precisa ser pesado para você transitar de carreira, você pode fazer isso de forma leve. Não é isso, Ana Luísa? É isso. Tem algum recado para deixar? Tenho. Não deixem de ir no workshop. A gente está preparando um material riquíssimo. A gente está preparando um manual, praticamente, entregando ouro em pó, né, para que as pessoas que decidem fazer a transição de carreira, e não só para quem decidiu, tá? Quem ainda está em dúvida, é importante também participar desse tipo de evento para ver se realmente está no momento certo de fazer a transição ou não. Conhecer se o teu perfil de comportamento está ali, se não está, mas assistam, estejam no workshop, porque realmente a gente vai entregar muita coisa que faz diferença para uma transição de carreira bem planejada e principalmente leve. E tem presente, tá, gente? A Ana Luísa vai presentear, tá? Então, se você se interessou nesse assunto de análise comportamental que eu amo, a Ana Luísa, que é especialista nisso, vai presentear os participantes, tá? Com fala aí, explica aí melhor. Me explica. Vou dar um mapeamento. Um mapeamento, gente. Até eu quero esse mapeamento, já tá na hora de fazer o meu de novo. Pois é. Então, ela vai dar um mapeamento comportamental para cada participante se conhecer e saber o que precisa fazer, né, para ter uma carreira, uma nova carreira, fazer uma transição de carreira de muito sucesso, tá bom? Quero te agradecer, Ana. Muito obrigada. Amei. Muito obrigada. Amei ter você aqui com a gente no segundo episódio. E fica ligado aí. Se você está acompanhando a gente aqui no @LogatoCast, se inscreve no canal, ativa o sininho, que toda semana vai ter vídeo novo, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e espero você
aqui no LogatoCast, tá? Então entre em contato comigo e agenda a sua entrevista. Tchau, tchau!